Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso Evangelho no Lar. Hoje a nossa leitura é do capítulo 4, o itens 24, 25 e 26, que são as instruções dos espíritos, limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo. O perispírito, mesmo, sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como as estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a ele. Como nos mundos inferiores, o estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confidenciadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga em seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. A encarnação é uma punição e somente espíritos culpados. Desculpa, pequeno acidente. A encarnação é uma punição e somente espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem do espírito pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. É então que a encarnação se torna um castigo. Observação: uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença.
O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que negligencia e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal, cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que os distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito? Nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações, no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas, e tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Encerramos aqui o capítulo 4, que fala sobre as reencarnações. E que trecho tão interessante, né? Quantas vezes temos que reencarnar? Qual é a necessidade da reencarnação? Em relação a quantas vezes vamos reencarnar, depende tão e unicamente de nós mesmos. Com que rapidez vamos aprender a lição? Quantas vezes vamos nos obrigar a vivenciar as mesmas situações? Lição aprendida não é repetida. A partir do momento em que nós aprendemos o que a vida está tentando nos ensinar, não estamos mais presos a essa situação, a esse aprendizado, porque dele já tiramos todo o proveito necessário. Então, o número de reencarnações que teremos depende única e tão somente de nós mesmos. Muito bom isso, né? É bom saber que depende só de nós. Ao mesmo tempo, é desafiador saber que depende só de nós mesmos e de mais ninguém. Mas é isso. O número de encarnações depende da nossa evolução, da rapidez com que aprendemos ou não a lição que a vida nos traz. Depende de como vamos encarar a necessidade da reencarnação também. Se formos aquele aluno difícil, que não estuda antes da prova, talvez tenhamos que voltar algumas vezes mais para atingirmos o nosso objetivo. Mas nem sempre será uma encarnação de sofrimento. O fato de ser uma encarnação de sofrimento depende muito do nosso posicionamento. Sabendo que estamos aqui temporariamente, sabendo que cada uma das experiências que estamos vivendo é necessária para a nossa evolução, ela é útil, ela tem um motivo, ela tem uma causa anterior,
sabendo de tudo isso, fica muito mais fácil levar as dificuldades com mais leveza, levar a nossa vida com mais leveza, entendendo que é muito mais fácil, né, enfrentar as dificuldades, vendo que tem uma necessidade por trás do que estamos vivenciando. E graças a Deus temos a chance de sempre estar refazendo os nossos erros nas sucessivas encarnações que Ele nos oferece. Muito obrigada a todos. Espero ouvir a opinião de vocês também sobre esse trecho. Fiquem com Deus.